Meu convidado dessa semana é o Dr. Lucas Yamakami, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas e foi preceptor da ginecologia em 2008. Depois ele foi assistente do Centro de Reprodução Humana Mário Covas, no Hospital das Clínicas da USP, e ele possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO e é membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. Ele tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente ele é médico da clínica Vida Bem-vinda. E nesse primeiro episódio, nós conversamos bastante sobre infertilidade, qual é o conceito de infertilidade, qual é a definição, quando procurar um especialista, quando investigar as causas, quais seriam as causas, tanto as causas femininas quanto causas masculinas e como deve ser feita essa avaliação médica e algumas boas práticas para manter a boa fertilidade. Eu considero o Lucas um grande mentor, ele foi realmente uma pessoa extremamente importante no começo da minha carreira na reprodução humana e é até hoje um grande professor e eu aprendi muito e aprendo muito com ele. É muito especial fazer esse primeiro episódio do podcast com ele. Espero que vocês gostem da minha conversa com o Dr. Lucas Yamakami. Lucas, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos lá, esse nosso super podcast. Sonho bem-vindo. Muito bom. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre fertilidade, infertilidade, causas, como melhorar a sua fertilidade e quando buscar ajuda. Então, vamos começar aqui. Primeiro, Lucas, qual é o conceito de infertilidade? O conceito de infertilidade, ele é objetivo. Então, todas as sociedades e a OMS caracterizam a infertilidade como a ausência de gravidez após 12 meses de tentativa. Então, é um conceito objetivo. Esse conceito não precisa ser levado a ferro e fogo sempre, né, Renato? Perfeito. E um detalhe aqui, você falou de tentativas, né? Tentativas, vale ressaltar que são relações sexuais regulares e desprotegidas. Não há nenhuma definição tão exata para isso, né, Lucas? Não tem uma definição de frequência. Não tem uma frequência mínima. Pela definição, não é necessário ter relação sexual, por exemplo, 2 vezes por semana para aquele casal ser considerado infértil. É claro que é desejável, a gente vai falar isso mais para frente, mas não é algo que está na definição. A definição é algo objetivo e claro, né? Maravilha. E o que é a janela fértil? Então, muitas pacientes que estão começando a tentar engravidar provavelmente baixam alguns aplicativos que ajudam bastante e o aplicativo calcula a janela fértil, ou seja, os dias mais férteis. O que é isso do ponto de vista fisiológico, Lucas? Olha, a janela fértil é o período que compreende alguns dias antes da ovulação até o dia da ovulação. Por que até o dia da ovulação? Porque depois que a mulher ovula, já tem que acontecer a fertilização do óvulo, que é ovulado, com o espermatozoide do homem. Depois de um dia desse período, já essa possibilidade cai bastante. Então, você já sai desse período de janela. Então, a janela inclui o período que antecede, principalmente os 6 dias anteriores à ovulação, até o dia da ovulação. E esses apps são fantásticos, ajudam pra caramba, né? São muito bons. Vamos dar um exemplo aqui. Uma paciente que tem 28 dias de intervalo de ciclo menstrual, ela deve ovular no 14º dia. Portanto, a janela de fertilidade, a janela fértil, começaria mais ou menos 6 a 7 dias antes desse 14º dia, incluindo o 14º dia. O que está por trás disso aqui? Como você mesmo falou, o óvulo dura mais ou menos um dia para ser fertilizado, fora do ovário. Agora, o espermatozoide ele chega a durar até 5 dias dentro do trato reprodutivo. Então, faz muito sentido utilizar esse conceito da janela fértil para você aumentar a sua chance de gravidez. Perfeito. E um casal que está tentando engravidar, nesse exemplo que você deu, de 28 dias de ciclo, que é o mais frequente, esse casal pode começar a ter relação sexual, por exemplo, no 9º, no 10º dia do ciclo menstrual. Lembrando que a gente sempre leva em consideração o primeiro dia de sangramento para definir o primeiro dia do ciclo. Então, no 10º dia do ciclo, esse casal pode ter relação a cada 2 dias, por exemplo, que vai cobrir muito bem o período fértil. 3, 4 relações a cada 2 dias são mais do que suficiente. Lucas, algumas dúvidas muito comuns. Vamos lá. E que a gente acaba respondendo na clínica. Primeiro, existe algum dia que é mais fértil no ciclo da mulher?
O dia mais fértil, olha, na verdade, os dias que antecedem até são mais interessantes do que o dia da ovulação propriamente dito, por incrível que pareça. Então, tem trabalhos que falam que o dia anterior ou o dia da ovulação são os melhores, né? Então, é aquele período pré-ovulatório imediato ou no máximo ovulatório, que seria o período mais adequado. Mas eu não colocaria como uma data muito estrita, Renato, porque você querer programar a relação naquele momento exato acaba gerando mais estresse e pode gerar erro. Então o casal, vou fazer a relação só naquele dia. Se o casal estiver errando, ele não engravida nunca, porque ele pode estar tendo relação sexual depois da ovulação. É melhor fazer esse método que a gente orienta de relações intercaladas, dia sim, dia não, porque os casais geralmente não conseguem ter relação todos os dias, é difícil. Então, intercalado no período que antecede a ovulação. É melhor ter relação diária ou a cada 2 dias? Cientificamente falando, há trabalhos, e olha como é difícil da gente pensar do ponto de vista lógico, né? Há trabalhos que mostram que relações diárias trazem uma chance de gravidez maior do que relações a cada 2 dias. Mas é uma diferença pequena. E a gente tem que entender o contexto social que nós vivemos. Parece engraçado falar, mas o casal que está tentando engravidar há algum tempo não consegue, muitas vezes, ter relação sexual todos os dias. É difícil. Então, a gente a gente orienta dia sim, dia não, para facilitar a vida daquele casal e cobrir aí os 5, 6 dias prévios à ovulação. Mas se quiser ter todo dia, pode, o sêmen não perde qualidade. Vamos falar um pouquinho de estatística, de porcentagens aqui, Lucas. Qual seria a taxa de gravidez média de um casal durante um mês? Ou seja, naquele mês, qual é a porcentagem de gravidez depois de 3 meses, 6 meses ou 12 meses? Então, tem um estudo que a gente cita, inclusive no nosso livro, que é um estudo de Ginott. Eu não sei se eu estou falando o nome correto, em termos de pronúncia, desculpa. Mas é um estudo que fala que no primeiro mês o casal tem 42% de chance de gravidez. Olha como é alto. O casal fértil. Um casal fértil, hein? Casal fértil. No terceiro mês, mais ou menos 70% dos casais já engravidaram, em 3 meses. E se você for conversar, conversa com amigos, conversa com família, isso é realmente o mais frequente. A maioria dos casais falam, nossa, engravidei em 2 meses, 3 meses. No sexto mês, aproximadamente 88% dos casais férteis já vão ter engravidado. Então, não é uma linha, não é uma reta onde você tem tempo e taxa de gravidez. É uma hipérbole. A maioria dos casais engravida no começo e no final ficam aqueles casais que têm um pouco mais de dificuldade para engravidar. É importantíssimo isso. E qual é a lógica de investigar, de fazer exames para o casal que está tentando engravidar há 6 meses ou até de uma forma imediata? Quando que na clínica, no consultório, você antecipa a investigação ao invés de esperar 12 meses de tentativas? Perfeito. Então, eu já vou até continuar com o que eu estava falando. O fato é, a maioria dos casais vai engravidar em 3 a 6 meses de tentativa. A gente usa o período de 1 ano, que é o período que a OMS, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, Europeia, Brasileira, recomendam para investigação, porque você tem um período suficientemente longo para que você exclua azar, para que você pegue aqueles casais que têm, de fato, um problema para engravidar. Só que, como a maioria dos casais engravida entre 3 a 6 meses, se esse casal não tiver tanto tempo, Renato, e o tempo é fundamental, se esse casal não tiver tanto tempo, você pode antecipar. Então, quando a mulher tem 35 anos ou mais, você pode investigar ou começar a investigação após 6 meses de tentativa. Se a mulher tem 40 anos ou mais, não há uma definição exata, existem alguns que falam 3 meses, outros que falam para conversar, mas a gente leva em consideração que você pode conversar com o casal e investigar imediatamente a sua fertilidade, assim que esse casal decide começar a tentar engravidar. Então, isso é importantíssimo. Ou se o casal tem algum problema, por exemplo, a mulher não ovula, não tem ciclos menstruais, ela não menstrua 2 vezes por ano, tem que investigar logo, não vai ficar esperando. Ou o homem já tem uma história de varicocele, que ele operou quando ele era adolescente, ou a mulher tem muita dor na menstruação, com suspeita de endometriose. Então, são sinais de que você pode começar a investigar imediatamente a fertilidade daquele casal que está querendo engravidar. É isso.
E aqui vem alguns cenários clínicos muito frequentes em que o casal que investiga antes, sem antes tentado engravidar, ou seja, um casal que, vamos exemplificar, uma paciente de 40 anos que não está tentando engravidar, mas ela acabou de casar e eles querem ter um filho, mas nunca tentaram. E você investigou e viu um antimileriano baixo, né, uma reserva ovariana mais baixa. É correto falar que esse casal é infértil? Que esse casal vai ter dificuldade de engravidar? Não. Então a definição é clara. Eu te cortei, você ia fazer outra pergunta, mas vou responder essa primeira. A definição é clara, você tem que esperar 1 ano. Esse casal não é infértil, esse casal está fazendo uma pesquisa da sua fertilidade, é diferente. Excelente. Então vamos mergulhar aqui nos exames. Posso citar duas coisas que você me perguntou? Claro. Eu acho que você queria me perguntar na sequência, mas a gente acabou mudando de assunto. A primeira questão é do tempo, da janela fértil. Então você citou o exemplo de 28 dias de intervalo. Mas a gente podia falar, e se aquela mulher tiver um ciclo de 32 dias? Então um ciclo um pouco mais longo. Ela menstrua quase no mesmo dia todos os meses, alguns meses atrasa 1 ou 2 dias. Qual que seria o período fértil dela, Renato? Vou deixar para você essa, vai. Vale lembrar um conceito. O ciclo menstrual pode ser dividido em basicamente duas fases. A fase folicular, pensando no ovário, ou seja, o folículo que vai crescer e vai liberar o óvulo, e na fase lútea, que é a fase pós-ovulação, em que existe o corpo lúteo que produz a progesterona. E essa fase lútea, que é a pós-ovulação, em geral dura 14 dias, 2 semanas. Isso parece ser um pouco fixo nas mulheres. Dura de 13 até 14 dias. Então, basta fazer uma subtração básica, né? 32 dias menos 14, nós vamos chegar em 18, certo? Certíssimo. Lembrei de uma presidente. E basta tirar 6 dias desses 18, certo? Perfeito. Esse seria o início da janela fértil até compreender aí a ovulação, que seria em torno do 18º dia. É isso mesmo. Aí quando o casal tem esse ciclo, a gente orienta. Tem relação no 14º, no 16º, no 18º, no 20º. A gente gosta de orientar 4 relações sexuais principais, sendo que a última, talvez um pouco depois, mas num casal que nem este, especificamente, às vezes essa paciente deve ovular no 19º, 20º dia. Então, você tendo essa relação sexual depois, muitas vezes ajuda a engravidar. E um outro conceito que eu queria trazer das suas perguntas é o conceito tempo, Renato, que é fundamental. Eu falei, quando o casal tem tempo, você pode investigar esse casal com 1 ano de tentativa, infertilidade propriamente dita. Quando esse casal tem menos tempo, você pode começar imediatamente ou investigar após 6 meses de tentativa. Não é um casal infértil, é um casal que está tendo dificuldade ou que está planejando a sua fertilidade. E o tempo ele vem da história do óvulo. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos que já foi formada enquanto ela está na barriga da mãe dela, na sua vida intrauterina. E essa quantidade, até que se prova o contrário, ela só vai reduzindo durante a vida. A gente vai ter 6 a 7 milhões de óvulos quando a gente está na vida intrauterina com 20 semanas de gestação, mais ou menos. Quando a mulher nasce, ela tem 1 a 2 milhões de óvulos, e quando ela menstrua pela primeira vez, esse número já caiu para 400 mil óvulos. Então, quando a gente tem uma mulher de 35 anos ou mais, por ela ter uma reserva menor, a gente considera que o tempo é mais exíguo. Então, a gente pode investigar antes. É isso. Se nós assumirmos que a taxa de consumo de óvulo é uma taxa estável ao longo dos anos, a gente chega na conta de que toda mulher perde em torno de 900 a 1.000 óvulos por mês. Poxa, mas 1.000 óvulos? Para onde que eles estão indo? Como é que eu não enxergo eles, né? Então vale lembrar um pouquinho, quando a gente fala em nascer com 1 a 2 milhões e na menopausa com menos de 1.000, nós estamos falando dos folículos, que é a base, né? Imagina um grande iceberg, né? A ponta do iceberg é o que a gente enxerga no ultrassom, é o que a gente conta, né? São os folículos antrais. Vamos mergulhar um pouquinho aqui, né? Talvez nos show notes, depois nas anotações, a gente coloque algumas ilustrações que facilitam entender. Mas os folículos primordiais, que são os folículos muito pequenininhos, microscópicos,
são esses que são consumidos dentro do ovário, né, por um fenômeno de morte celular programada que é chamado de apoptose. Então, essa apoptose ocorre de uma forma constante e inevitável hoje. Veja que se você toma pílula anticoncepcional ou usa um bloqueio hormonal, você não consegue bloquear o consumo desses óvulos, né? E o inverso também é verdadeiro. Se você estimula, né, a ovulação, como na fertilização in vitro, e coleta mais óvulos, você não está gastando mais os seus óvulos, você não vai antecipar a sua menopausa, né? E vou fazer um gancho aqui, Lucas. Então, o que prejudica a reserva de óvulos? O que aumenta o consumo de óvulos, a perda de óvulos para a mulher? E o que a gente poderia fazer? Perfeito. Então, o conceito é exatamente esse. Então, o que muda o estoque de óvulos que fica dentro daqueles folículos primordiais, dentro dos ovários da mulher. Então, existem alguns fatores de risco. Um frequente aí é o cigarro, o tabagismo. Apesar, ele é um fator de risco importante, ele reduz a idade da menopausa em 1 a 2 anos. Então, aí está um dos vilões. Não é super potente, mas é um dos vilões, sim. A gente tem situações mais dramáticas, como a quimioterapia. Então, mulheres que precisam fazer quimioterapia durante a vida, linfoma, leucemia, câncer de mama. Então, são todas quimioterapias que, em geral, usam drogas que são citotóxicas para o ovário. Existem outras situações, radioterapia também, cirurgias ovarianas, né, Renato? Principalmente cirurgias onde você mexe no ovário. E a grande cirurgia aí é a cirurgia para o tratamento do endometrioma, endometriose de ovário. A gente vai falar sobre isso em outro podcast. Então, são várias situações onde você mexe nessa reserva. E talvez autoimunidade. Então, doenças autoimunes que atacam ali o ovário. Foi um trabalho que a gente publicou na USP faz alguns anos, mostrando os critérios de diagnóstico de oforite autoimune. Então, são essas as questões principais. Eu lembro muito bem desse paper que vocês publicaram com o professor Clovis, né, da reumatologia, Foi. e vocês sugeriram alguns conceitos ali, né, alguns critérios para incluir, porque o grande cenário é o seguinte, que é o principal. Tem muitas pacientes que procuram a gente, né, procuram um especialista em reprodução humana, já com uma reserva ovariana muito baixa, mas que não sabem a causa, né? Então, em algum determinado momento da vida, com 32 anos, por exemplo, vai fazer um antimileriano e está super baixo, mas não fuma, nunca fez cirurgia, nunca fez quimioterapia, nunca fez radioterapia. E aí, o que está envolvido? Então, esse artigo foi muito legal, acho que foi 2012 ou 13 por aí. Eu chutaria 2013, mas eu preciso dar uma olhada. No PubMed, tá no PubMed lá. Eu lembro que foi legal porque vocês sugeriram um ataque próprio, né, do corpo, uma autoimunidade ao ovário, né? Uma oforite, como você falou. Isso seria uma causa autoimune, né, de baixa reserva ovariana. E a grande dificuldade é como prever essa situação, né? Como é que eu vou evitar uma baixa reserva, um esgotamento completo da reserva ovariana numa paciente que faz um acompanhamento ginecológico comum, né? Qual é a sua opinião sobre isso, Lucas? Olha, eu tenho uma visão que eu acho muito importante de ser dividida. Eu já falei isso várias vezes e repito aqui. Uma mulher que está sendo acompanhada pelo seu ginecologista, qualquer mulher, e que preferencialmente não esteja em uso, que não está usando anticoncepcional, porque se estiver usando anticoncepcional, a gente não vai saber qual que é o ritmo menstrual dela, qual que é o ciclo, qual que é o intervalo de ciclo menstrual. Mas aquela mulher que está sendo acompanhada, que tem a sua vida normal, sem anticoncepcional, sem hormônios, ela vai ter uma frequência menstrual, um ciclo. E é bom que a gente vá vendo esse ciclo, porque o primeiro ou um dos indicadores mais simples e fáceis de você ver reserva ovariana menor ou uma redução da reserva é quando o ciclo menstrual vai encurtando. Então a gente falou de tempo para investigar. Então um dos pontos que eu também estaria para investigar antes é aquela mulher cujo ciclo menstrual está curto, 25, 26 dias. Ela fala, nossa, já menstruei? Nem tinha me dado conta disso. E você vai ver no app dela, dá lá 25, 26 dias. Isso geralmente está vinculado a uma reserva de óvulos menor.
Agora, eu acho que vale a pena, certamente tem muito médico, estudante, embriologista aqui ouvindo, né? Por que que o ciclo curto indica muitas vezes baixa reserva? Qual é o fenômeno hormonal por trás disso? Bom, o fenômeno hormonal é um aumento precoce do FSH, então você tem um recrutamento. Então, veja, é difícil, a gente vai aprofundando, a gente tem que explicar uma coisa antes do que vem aquilo para você entender o todo, né? Mas vamos lá. Então, em geral, quando a reserva de óvulos começa a cair, você precisa aumentar a mensagem para o ovário trabalhar. E essa mensagem é dada por um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, FSH. Então, esse FSH ele começa a ficar mais alto e mais cedo. Geralmente, você tem FSH que sobe no período da menstruação, para estimular aquele folículo pequenininho a crescer e ovular. Mas, quando essa mensagem chega mais rápido, mais cedo e num nível maior, você tem um crescimento já antecipado de folículo. E aí esse folículo, ele não vai demorar os 14 dias para ovular, como o Renato explicou. Ele vai demorar 12, 10 dias e o ciclo vai encurtar. Então, isso é importante, olha, custo zero. Você precisa baixar um app de graça e ficar de olho no seu ciclo menstrual. E não estar usando pílula anticoncepcional. A gente, hoje, tem muitas mulheres que não querem usar, não gostam, então isso ajuda bastante a monitorização desse dado. Muito bom. A paciente, então, está tentando engravidar, ela te procura na clínica e vamos fazer um cenário aqui. Uma paciente de 33 anos, casou há 6 anos, está tentando engravidar há 2 anos e meio e o ginecologista já tinha feito algumas induções de ovulação com citrato de clomifeno, não engravidou e orientou buscar um especialista em reprodução humana. Quais são os exames que você pede para a mulher e ou homem e por que você pede esses exames? Então vamos por órgãos aí. Então na mulher eu começo com o órgão que ovula, que é o ovário. Então o que a gente avalia no ovário? Primeiro, está acontecendo a ovulação ou não está acontecendo a ovulação? Então a gente busca sinais de que isso está acontecendo ou não. E o primeiro sinal é o ciclo menstrual regular, que já é suficiente para dizer se está ou não acontecendo a menstruação. Você pode perguntar de TPM, você pode perguntar de sintomas durante esse ciclo menstrual, o muco cervical, que é aquela filância do muco, né? Aquela umidade que existe no meio do ciclo menstrual. Você pode perguntar aumento de libido naquele período. Então, essa é a primeira questão. E depois, além de você ver se está ovulando ou não, você tem que avaliar qual é a reserva que ela tem, qual é o tempo, o quão preocupados, o quão efetivos no tratamento a gente tem que ser naquele momento. Então, a gente avalia isso por ultrassom. A gente faz muito ultrassom, né, Renato, no consultório. Então, a gente faz ultrassom, onde a gente conta os folículos que a gente consegue ver. Os folículos que a gente consegue ver são aqueles folículos primordiais que a gente explicou lá, que estão armazenados no ovário, que já começaram ou foram recrutados naquele mês para crescerem. E eles começam a acumular líquido dentro a partir de um certo momento, e você consegue vê-los no ultrassom. É como você avaliar a vitrine de uma loja e imaginar o que tem ali no estoque dela ainda. É claro que essa sequência agora no mundo moderno não é tão boa assim, mas é isso. O estoque tem a ver com a vitrine. Então, a vitrine tem com o estoque. Então, você vê quantos folículos ela tem. O nosso número hoje mágico é 10. Acima de 10 é o que a gente espera, 10 folículos antrais. E você pode avaliar o que esses folículos produzem, que é o hormônio antimileriano. É um hormônio que é produzido por estes folículos e que reflete a mesma coisa. Quanto maior o antimileriano, maior a contagem, maior a reserva. Quanto menor, menor a reserva de óvulos. E o nosso número mágico é 1 nanograma por ml. 1 hoje. Perfeito. Agora, por que certamente alguém que está ouvindo aqui já passou no especialista e saiu com uma lista enorme de medicamentos, de exames, né? Uma lista enorme de exames que o médico pediu. E lá inclui TSH, T4 livre, T3 livre, prolactina. Por que a gente pede esses exames? Esses exames, eles também acabam refletindo no funcionamento do processo reprodutivo, tanto da ovulação quanto da gestação inicial. Então, a gente tem que avaliar a parte hormonal, a parte tiroidiana, a prolactina. A gente também pede o FSH-LH. Eu falei do antimileriano, mas o FSH-LH, como eu havia dito, também são indicadores de reserva.
Então, é assim que a gente avalia hoje o funcionamento ovariano. Testosterona a gente também faz, né, Renato? Então, a gente tem uma avaliação até mais profunda do que a obrigatória ou a determinada ou que a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva chama de investigação mínima do casal infértil. A gente pede mais coisa. E como avaliar a tuba ou as trompas de falópio? Qual é o exame que todo mundo fala? Como é que a gente pede? Aonde você pede? E dicas aí para quem vai fazer esse exame. Esse é o exame que a gente tem um pouco de receio quem vai fazer, né? Porque é um exame até um pouco arcaico. Vou só explicar o exame. Você pega o colo do útero, você coloca um catéter lá dentro e você injeta um conteúdo líquido que é radio-opaco. Então, quando você tira radiografias da pelve, você vai vendo onde está esse líquido e você avalia se esse líquido cora a tuba e se é extravasado pela tuba, se a tuba é pérvia. É como se você quer avaliar se aqueles canalículos são permeáveis. Então, a esterossalpingografia, que é o palavrão que dá o nome a esse exame, né, que a gente avalia a tuba, é um exame importantíssimo, apesar dessa minha descrição, porque ele avalia se a tuba ela é permeável ou não. É um exame que avalia permeabilidade, é importante que a gente diga. Agora, ele não consegue avaliar completamente função, como aquela tuba funciona para pegar o óvulo. Então, a gente tem pistas. Será que há esvaziamento daquele líquido? Qual que é a posição daquela tuba? Ela é um pouco mais dilatada ou não é dilatada? Então, a esterossalpingografia, então eu falei do ovário, dos exames ovarianos, e aí agora a gente citou a esterossalpingografia como outro exame. Quer complementar alguma coisa aí, Renato? Eu acho que complementar, talvez uma dica para quem vai acompanhar aqui o nosso podcast, a gente vai falar muito de termos médicos, né? Sempre trazendo aí, traduzindo, mas lembrar, do grego, ísteros é útero. Então, tudo que você vir ístero, esteroscopia, histerectomia, esterossalpingografia, ístero significa útero. Salpingo significa tuba, trompas. Então, salpingectomia, retirada da trompa. Aqui no caso é o estudo do útero e da tuba. E grafia seria o estudo, né? Então, geografia, esterossalpingografia seria o estudo do útero e da tuba. Poxa, mas você não falou que é só da tuba? Não. Quando você injeta o líquido cai na cavidade do endométrio, né? Então a gente vê aquele triângulo clássico e vê depois o líquido saindo pelas tubas. Então, eu acho que esse é um pouco de português aqui, né, da etimologia, mas que talvez ajude, né? Esterossalpingografia. Português, nada. Você deu uma aula de grego aqui pra gente. Muito bom. Então a gente pede a esterossalpingografia e quem tem algumas pacientes têm uma alergia grave ao iodo. Qual seria uma solução mais barata, vamos dizer assim, mais fácil? Existem duas soluções, hein, que para quem tem alergia ao iodo. Uma solução é fazer a esterosonografia. Você injetar soro fisiológico dentro do útero e fazer um ultrassom naquele momento para avaliar se as tubas são permeáveis ou não. É um método que é mais dinâmico e um pouco menos disponível no Brasil. A gente tem que falar depois dos lugares, né, Renato? Porque são exames específicos. E uma segunda opção que existe também é a esterossalpingografia por ressonância magnética. Aí você não usa o contraste iodado, você usa o gadolínio, que é um agente paramagnético, um contraste que tem muito menos reação e é mais seguro que o iodo. Só que é um exame mais complicado, é uma ressonância magnética que você faz, super específico. Eu conheço uma pessoa que faz esse exame aqui no Brasil, então é bem específico. E é interessante que o Leandro Accardo, né, um médico colega nosso, radiologista aqui de São Paulo, ele foi estudar esse protocolo, que era um protocolo até relativamente antigo, e ele adaptou e hoje ele faz, né, a esteroressonância, né? E é um estudo que às vezes faz sentido para quando você já vai fazer uma ressonância por investigação de endometriose, por exemplo, e quer também avaliar a tuba. Então, eu acho que a dica para quem vai fazer a esterossalpingografia é veja se no local que você vai agendar o exame é uma pessoa especializada nisso, se eles usam um espéculo de plástico descartável delicado e não um espéculo de metal, se eles não pinçam o colo do útero com uma pinça, que isso geralmente gera muita dor, cólica,
e se o contraste é a temperatura corporal. Então são alguns cuidados ali que no final a experiência fica muito melhor. E claro, se a pessoa, a radiologista, que geralmente é quem faz o exame, tem muito hábito de fazer esse exame, ela vai trazer mais conforto para você, porque realmente tem uma grande conotação negativa, né, a esterossalpingografia. Muito bom, caminhando aqui. Então Vamos você falou caminhando. da avaliação do ovário, pensando na anatomia. O ovário, nas tubas, como avaliar o útero e a pelve? O útero a gente avalia por ultrassonografia, um exame simples, disponível, mas fundamental. E importantíssimo, porque você consegue ver miomas, você consegue ver pólipos, que são aquelas estruturas que ficam dentro do útero, na cavidade do útero, como você mesmo falou, o endométrio. E a fase boa para ver pólipo é a fase pré-ovulatória, é por volta do 10º dia do ciclo menstrual. E se você tiver dúvida, você pode lançar mão de 2 exames importantíssimos. Um exame, a gente já citou, é a ressonância magnética. A ressonância magnética vê muito bem a parede do útero. Então, se você comparar o útero com uma sala, você vai avaliar muito bem o componente tijolo, o que está ali na parede. Você vê muito bem pela ressonância magnética. E o outro exame é que você entra dentro da sala com uma câmera, que é como você já citou o grego, a histeroscopia, a escopia do útero. Você entra com uma câmera bem fina, né, dentro do útero, e você avalia o endométrio por dentro. Então, são 2 exames adicionais à ultrassonografia. A gente não pede sempre, a gente sempre se baseia no ultrassom primeiro, para avaliar se a gente vai ou não fazer esses 2 exames complementares. Aqui você tocou num ponto fundamental, Lucas. Então, existem clínicas, médicos que indicam fazer a esteroscopia diagnóstica para todos os casais inférteis e eu diria que a maioria não indica. Baseado em quê? Baseado em ciência, né? Eu ouvi 2 trabalhos publicados numa revista de grande impacto no mesmo ano, se eu não me engano foi 2016, que é o Trophy e o outro trial que eu não lembro o nome, não sei se você lembra, mas é um nome desses, parece nome de ação da Polícia Federal. E eles avaliaram justamente qual seria o impacto de você fazer uma esteroscopia diagnóstica para paciente que está investigando a infertilidade e para paciente que teve falha de fertilização in vitro. E eles viram justamente o que você falou. Há benefício desde que você tenha uma suspeita prévia, principalmente pelo ultrassom. Então, fazer esteroscopia, que é olhar dentro do útero com uma câmera, para todo mundo, você acaba tendo que fazer muito exame para beneficiar pouquíssimas pacientes. É exatamente isso. Um exame que dói também incomoda, porque você, a não ser que você faça com anestesia, que também é chato, você vai ter que pegar uma veia, vai ter que tomar uma anestesia, né? Então, é um exame que tem um certo grau de invasão. Não é um exame complicado, mas a gente tem que pesar sempre a questão do benefício versus risco. Medicina não é faça tudo que existe na face da Terra para todo mundo. Medicina é você pesar sempre risco e benefício e fazer o melhor para cada pessoa. Eu acho que você falou a frase que nós vamos voltar provavelmente em muitos episódios, né? Ao discutir testes de falhas, N testes que existem, com raciocínio, com inteligência científica, né, e prática. E só para finalizar a questão da esterossalpingografia, que é a avaliação das tubas, vale ressaltar que existe um exame de sangue relativamente simples, que é a sorologia IgG para Chlamydia trachomatis, que é uma bactéria que pode causar alteração na trompa, nas tubas. E quando vem positivo, a gente está vivendo agora o período Covid-19, né? Novo coronavírus. E muita gente já deve ter ouvido falar de IgM, IgG. O que é isso? São imunoglobulinas que a gente produz em resposta à infecção ou a um contato com um agente infeccioso. E o IgG geralmente é o de longo prazo, é o que você produz e que te confere imunidade. Portanto, se a paciente tem um IgG positivo para clamídia, significa que ela teve contato com a clamídia e a gente entende que ela pode ter um problema na tuba uterina decorrente desse contato bacteriano, né? Então, a clamídia é uma bactéria intracelular que pode infectar ali o útero, causar uma endometrite, causar uma salpingite. Então, de novo, causar uma infecção, uma inflamação,
em medicina é inflamação, na tuba, salpingo. Então, e isso depois gerando uma obstrução ou uma alteração e que pode levar à infertilidade. Então, uma forma talvez mais prática, você falou as soluções melhores, né? Mas a solução mais simples e que tem um grande valor preditivo negativo, ou seja, se a paciente tem um IgG negativo, provavelmente ela não tem uma alteração tubária, a não ser que ela tenha outras causas, por exemplo, cirurgia prévia ou endometriose. Muito bom. Falando nisso, quais são os sinais, sintomas e exames que você pede para investigar a endometriose? Então, a gente falou sobre o ovário, a gente falou sobre a tuba, a gente falou sobre o útero e a gente tem que falar sobre a endometriose. E depois sobre alguns outros exames que ficam ali genéticos. Então, a endometriose é uma doença que causa dor e causa infertilidade. Ou não causa nada, algumas mulheres são assintomáticas, mas as que a gente está conversando aqui são as que têm dificuldade para engravidar, as pessoas têm dificuldade para engravidar. Pois bem, então quem tem dificuldade para engravidar e tem dor na menstruação ou na relação sexual, aquela dor de profundidade, a gente fala assim, quando o pênis ele bate no fundo, né, encosta no fundo da vagina, então a dispareunia de profundidade é o termo que nós usamos, ou quem tem infertilidade tem um exame clínico alterado. Então, na primeira consulta, é importante que a gente faça o exame clínico e que a gente faça no exame clínico o toque dessa região posterior ao colo do útero e avaliar se há lá nódulos, retrações, cordões fibrosos, dolorosos às vezes ao toque. Então, quem tem dor, quem tem esse exame alterado, tem indicação de investigação. Hoje existem 2 exames que são muito bons, de imagem. A gente gosta muito da ultrassonografia, feita por pessoas altamente especializadas, não é no Brasil inteiro que tem, mas em muitos lugares existem pessoas já treinadas, é interessante ver. Então, ultrassonografia especializada, com preparo intestinal. E o outro exame é a ressonância magnética, também especializada, que a gente já citou. Acrescenta-se a isso, Renato, o uso de um marcador simples, que é o CA-125, um exame de sangue que mostra inflamação. Então, quando o CA-125 também está alto, é uma pista aí de endometriose, né? Vale lembrar que o CA-125 ele é um marcador tumoral produzido ali pela camada que reveste todos os órgãos abdominais, que é o peritônio, né, uma camada bem fininha, e que o grande problema do CA-125 ele não é um exame diagnóstico para endometriose. Lógico que, como você falou, quando ele vem alto, sugere endometriose e deve ser colhido idealmente na fase menstrual, né, segundo, terceiro, até o 5º dia da menstruação. Porém, um CA-125 baixo não exclui a endometriose, ou seja, um CA-125 de 15 não quer dizer que você não tem endometriose. E essa é uma dúvida muito comum, né, Lucas? Muito, muito frequente. É realmente um exame que, quando ele vem normal, acho que não pode fazer grandes inferências, mas quando ele vem bem alterado, e a gente tem pacientes que têm exame bem alterado, a gente tem que pesquisar com cuidado a endometriose. E a endometriose clássica e também aquela que hoje a gente chama de adenomiose, que é quando você tem presença do tecido tecido endometrial, aquele tecido que é descamado todos os meses, não fora do útero, mas dentro da parede do útero, entrando naquela parede. Se fosse uma sala, é como se a massa corrida da parede interna infiltrasse aqueles tijolos, né? Então, há tecido endometrial que infiltra as células miometriais do útero. Então, é importantíssimo isso, sim. Como é que é feita a avaliação genética hoje do casal? Você pede algum exame? Como é que você faz isso? Sim, a gente avalia. Não é um exame considerado como obrigatório, diga-se de passagem, não é. Mas a gente pede, sim, a gente pede o cariótipo. O cariótipo é como se a gente avaliasse se naquela biblioteca celular existem os 46 cromossomos. Eu falo muito em 46 livros. Então, você conta se aqueles cromossomos estão lá e qual que é a estrutura desses cromossomos de uma maneira macro. Não é de uma maneira ultra precisa, mas é uma maneira macro muito interessante. Então, a gente gosta de fazer a avaliação genética por cariótipo, tanto do homem quanto da mulher. E aí eu acrescentaria outros exames também que ficam mais soltos aí, né, Renato, digamos assim. Um deles é o exame de anticorpos contra a tireoide, a gente gosta bastante.
não faz parte da avaliação mínima, mas para a gente dar algumas pistas de funcionamento. E a gente podia depois deixar para um outro podcast os exames de trombofilia e inflamação, porque isso aí é um tema de 2 horas. Certamente nós teremos um episódio, inclusive com você, sobre trombofilia, avaliar todos esses exames, coisas que são realmente muito questionáveis, né? Muito discutidas, até por pacientes que estão tentando engravidar. E eu quero só revisar aqui que nós também pedimos alguns exames gerais, como o hemograma, a dosagem da 25-hidroxivitamina D, que é a forma ideal para você dosar da vitamina D. Nós hoje não pedimos mais a dosagem de ácido fólico por uma razão simples, porque o ácido fólico ele varia muito no soro, né, ali no sangue, dependendo do que você comeu. Então, se você teve uma alimentação muito rica em vegetais verdes folhosos na noite e na manhã seguinte você colheu esse exame, ele pode vir alto, mas não significa que o seu estoque está alto. Então, o exame ideal para ver o ácido fólico no sangue seria o ácido fólico eritrocitário, ou seja, das hemácias. Mas é um exame que a gente não pede, porque a gente trata todo mundo, e essa é uma medida básica que o ginecologista geralmente faz, que é a reposição de ácido fólico na dose mínima de 0,4 miligramas por dia. Depois nós vamos ter mais um episódio também falando só sobre o ácido fólico e tudo que envolve os mitos do ácido fólico. Será que doses altas estão associadas a problemas? Mas só um parênteses que a vitamina D realmente é muito importante, está relacionada sim à fertilidade e até à capacidade de engravidar mais rápido, inclusive nos tratamentos. Então nós gostamos de ver a vitamina D pelo menos acima de 30, idealmente entre 40 e 60. E muito bom. E do lado masculino, para a gente finalizar aqui esse nosso primeiro episódio, Lucas? Bom, do lado masculino, o exame óbvio que vem é o espermograma. O espermograma avalia a quantidade de espermatozoides, avalia a motilidade, a movimentação que eles têm, quantos são móveis progressivos, quantos se mexem, mas não saem do lugar, que são os móveis não progressivos, e quantos são os imóveis. A gente avalia isso percentualmente. E ela avalia o formato dos espermatozoides, que a gente chama de morfologia. Então, o espermograma ele tem essa capacidade. Também avalia volume, pH, se existem ou não leucócitos no sêmen, que é importantíssimo, a leucocitospermia. Agora, é interessante que a gente avalia tudo isso e a gente acredita fielmente que isso é uma avaliação completa. A gente está vendo tudo, né? Só que a gente, obviamente, tem relação entre esses dados e fertilidade, mas há outras coisas aí que a gente tem que avaliar. E um dos exames é a fragmentação do DNA espermático, que a gente gosta bastante de pedir hoje. O índice de fragmentação do DNA espermático, né, Renato? Esse é um exame que a gente incorporou na prática já tem alguns anos, né? Conversando muito com os andrologistas, com o Dr. Conrado Alvarenga, o Dr. Bruno, e praticamente todos os casais que passam hoje na clínica, a gente solicita esse exame. É um exame fundamental, principalmente para casais que já tiveram falhas de tratamentos, como falhas de fertilização in vitro. E é um exame relativamente simples, né? Ele pode ser colhido junto com o espermograma, então uma coleta única, com um grande detalhe de fazer uma abstinência curta. A gente orienta de 1 a 2 dias, né? Aquela história de fazer abstinência longa, porque vai ter mais e vai ter o melhor sêmen possível, não é verdade, inclusive nos tratamentos de FIV, né? Então hoje a nossa conduta na clínica, quando vamos coletar o óvulo e coletar o sêmen, é fazer uma abstinência curta. Certo, Lucas? Perfeito. Citaria também, além do espermograma e da fragmentação, os exames hormonais, o FSH do homem, o LH, a testosterona, que é fundamental. Ano passado a gente teve um congresso onde um grande andrologista, atualmente editor-chefe, eu ia falar chief, editor-chefe da Fertility Sterility, ele cita a relação entre testosterona menor e dificuldade para engravidar, infertilidade. A gente também tem o cariótipo, que a gente pede para o homem, tipagem sanguínea, sorologias. Então, são exames básicos que a gente, básicos nem tanto, né, que a gente pede para o homem. E, diga-se de passagem, façam, homens, façam. Porque a mulher faz 500 mil exames e a gente reclama
de ejacular no potinho, né? Você vê que coisa? Então fácil, é importantíssimo. E é importantíssimo por uma questão também estatística, né? Lembrando que mais ou menos 30, 40% das causas de infertilidade estão relacionadas a fatores da mulher, mais ou menos 30% estão relacionados a fatores do homem e o resto fatores mistos. Então, deixar de fazer um exame, aquele cenário, faz você primeiro os exames, vê se tem alguma alteração e se tiver tudo normal eu faço, é um pensamento muito, muito, muito falho, porque muitos casais podem ter problemas nos dois, né? Então, é muito comum a gente ver algumas alterações no espermograma, junto com alterações também no lado feminino. E um detalhe, depois a gente vai ter um podcast dedicado ao espermograma, é que a leitura do espermograma deve ser feita por um especialista. Não basta olhar ali na coluna de normalidade e falar se está normal ou não, né? Ou seja, 15 milhões de espermatozoides com 32% de motilidade e 4% de Kruger é assim o desejável? Talvez seja um percentil 10, o mínimo, né? Mas vale lembrar que o percentil, a média da população teria em torno de 63 milhões. Então, nós vamos depois entrar nesses detalhes, mas caminhando aqui para o final desse primeiro episódio, queria fazer algumas perguntas aqui para você, Lucas. Ótimo, vamos que vamos. Em relação à sua história, né? Você é um médico que se formou na USP, fez residência lá, depois foi preceptor na ginecologia, depois fez doutorado lá, né? Ficou no Centro de Reprodução Humana Mário Covas, que é o centro do Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. E hoje se dedicou à Clínica Vida Bem-vinda e todo o grupo, né? No que você acredita hoje que você não acreditava no início da sua carreira? O que mudou nesses, talvez, quase 15 anos? Eu acredito muito na experiência de cada pessoa e no que cada pessoa me conta, Renato. Então, quando a gente começa a vida profissional, a gente vem fresquinho de uma faculdade como a USP, a gente vem fresquinho de uma residência como é a do HC, FMUSP, cheia de medicina baseada em evidências, cheia de trabalhos randomizados, clínicos. Isso não se pode perder. Se você perder isso, você vai perder a ciência, que é que a medicina é uma ciência. Isso a gente não pode esquecer. A gente precisa ter a noção da ciência. Só que hoje eu escuto o casal e as impressões que eles me passam são fundamentais no meu desenvolvimento e no meu trabalho. Então, se a paciente me fala, eu tenho um sintoma que ninguém deu bola para mim, mas é isso que eu sinto, eu escuto isso. Isso que eu acho fundamental. Então, é escutar cada situação, eu não gosto de falar caso, cada situação, escutar cada história e traçar para aquela pessoa o que eu acho que é o melhor para ela e pensar nela especificamente onde a gente tem que trabalhar ou não e fazer o melhor para ela. E nessa trajetória da reprodução humana, né, eu posso falar porque você foi um grande mentor para mim, né, na minha vida ali em 2010, 11, desde ali da residência, mas principalmente na Vida Bem-vinda. E a gente vai colhendo histórias, né? E muitas vezes sonha com essas histórias, muitas vezes pensa em você está fazendo qualquer outra atividade, de repente vem um casal na mente, isso é muito comum. E aí eu fiquei pensando aqui, Lucas, qual conselho você daria para o Lucas de 2010, 10 anos atrás, em relação à reprodução humana, de uma forma profissional, né? O que você falaria para aquele Lucas de 2010 hoje com a sua cabeça, com toda a experiência que você tem, com tudo que você colheu, para talvez acelerar, se é que isso é possível, ou talvez para amadurecer mais aquele Lucas de 10 anos atrás? Olha, primeiro que você acredita que eu sonhei, eu tive um sonho essa noite, que eu tinha uma paciente que não tinha fertilizado nenhum óvulo. Foi um pesadelo, né? E aí eu fui ver, mas o que aconteceu? Aí eu fui ver todas as outras pacientes que tinham colhido no mesmo dia e todas tinham fertilizado todos os óvulos. E tinha um casal especificamente que não tinha fertilizado. Eu fiquei tão chateado. Então, a gente pensa nisso o tempo inteiro mesmo e vive isso o tempo inteiro na nossa pele. Agora, o que eu falaria para aquele Lucas, uma das coisas que eu falaria é: sofra, mas fique firme, porque vale a pena.
Eu acho que quando a gente começa a produção humana, a gente vê muitas pessoas começando do nosso lado e elas vêm cheias de esperança, cheias de garra e da novidade, e talvez até do status que é você trabalhar com a reprodução humana, porque há um certo status nisso. Mas elas começam a entender, começam a ver como é duro a infertilidade para quem vive e para quem trabalha com quem vive a infertilidade. E você vê aquela preocupação, aquele medo, será que eu vou conseguir ou não vou conseguir? E eu falo que vai e vale a pena. Tratar o casal que tem dificuldade é muito difícil, por um lado, porque a gente carrega todo o peso junto, mas é gratificante num nível assim que a gente não consegue nem explicar, né, Renato? Então vale a pena. Eu não mudaria muita coisa, assim, eu não acho que tem atalho, eu acho que a gente tem que trabalhar, eu sempre achei isso, não mudaria muita coisa, talvez minha esposa mudasse, mas eu deixo com ela. E a última pergunta é: se você fosse dar apenas uma dica, uma sugestão, trazer uma mensagem para todas as pacientes, todos os casais que estão tentando engravidar, qual seria essa mensagem, Lucas? Eu acho que seria uma palavra, que é a esperança. Infertilidade é fogo, a gente perde essa esperança, ela vai embora, a gente acha que nunca vai conseguir engravidar, e a gente que está nesse mundo, a gente vai vivendo isso, vive em sucesso, e depois você vê a história lá, quando ela acontece e dá certo, retrospectivamente você vê que tudo deu certo, e o que manteve aquela pessoa lutando foi uma coisinha chamada esperança, fé, acreditar. Então eu falaria isso, tenha esperança, continue lutando, porque eu sempre falo uma coisa, Renato, se tem um sonho nessa vida que vale a pena, esse sonho é o sonho de ter filho. Porque não tem uma experiência na vida que eu, assim, como pai, possa comparar. Então eu acho que vale a pena lutar por isso. Bom, acho que não podia finalizar de uma forma melhor. Agradeço aqui a sua presença, o seu tempo. Foi muito bom para mim, aprendi muita coisa, espero que tenha sido muito bom para quem nos ouviu. E todos aqui sejam muito bem-vindos de novo a este sonho bem-vindo. E até o próximo episódio, Lucas. Valeu, obrigado, vamos que vamos. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br/podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, @arte.academy e @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br/sobre.